1739, o Conselho de Gamaliel. Todo mundo achou? Diga amém. Amém. A nossa irmã ali achou? A senhora achou? Agora vos digo: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho, esta obra de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Quem diz amém? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Amados, estamos à beira de um feriado de Tiradentes, e ontem, eu conversando com a minha esposa, eu disse: Deus já me deu uma palavra para poder compartilhar sexta-feira com os irmãs. Estou filho de ver o pastor Israel, glória. A gente vai chegar lá, né? Se minha esposa concordar, e vai até para a vigília, viu? É a noite toda? É a noite toda? Olha para aí. E é bem pertinho de casa, pronto. Se ela concordar, a gente vai chegar lá, viu? Aleluia. Porque Deus usou aqui o pastor para tomar atitude, não foi, feito Zaqueu? É, Jesus, Deus sabe de muita coisa, eu creio. Tem que tomar atitude, viu? Tem que tomar atitude. E o Feira Tiradentes agora, segunda-feira, dia 21 de abril. É feriado nacional. Já é uma pré-Páscoa, né? Aí Páscoa, Tiradentes, a bagaceira tá aí, mundana. É, glória. Feriado não vem porque vai ser estudo. Vai ser estudo da palavra, senão a gente vinha para cultuar com vocês. Mas vai ser estudo. Eu vou aproveitar a base que eu vou trazer aqui, eu vou trazer lá também segunda-feira, que é justamente o dia. Mas antes de chegar lá, né? Se Jesus não voltar, se a gente viver, se Deus quiser. Tiradentes, você vai entender porque eu li isso aqui, ó. Isso aqui eu vou tomar como base esse texto para poder explicar o que o Espírito Santo me iluminou. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, apelidado como Tiradentes, porque ele aprendeu essa profissão com o tio dele. Além de tirar dentes, ele também fazia dentes. E tinha outras profissões também. Em 1789, a revolução deles. O que aconteceu em 1789? O Brasil era colônia de Portugal. E sendo colônia, português aqui, Portugal veio e dominou. Então estava sob o domínio do Império Português. Só que eles obrigaram para toda a população de Minas Gerais, principalmente Minas Gerais, a pagar um tributo muito alto, que o nome apelidado era derrama. Era o quinto do ouro que eles tinham que pagar. E era 1.500 ouro por ano que eles tinham que pagar ao Império Português. Mas a dívida foi se acumulando porque todo mundo tinha essa condição de pagar e os juros foram altíssimos. O que é que eles fizeram? Tanto Tiradentes quanto 11 pessoas, 11, 12 por ali, se juntaram contra o Império Português. Eles fizeram um coloio e ali tinha padres, tinha pessoas influentes da sociedade de Minas Gerais e algumas pessoas poucas influências da sociedade. E se juntaram ocultamente para fazer o quê? Uma rebelião. Uma rebelião contra o Império Português. O que é que eles pensaram, minha amada? Tirar Minas Gerais do poder do Império Português, tirar Minas Gerais do Brasil e fazer de Minas Gerais um país. Então eles, na reunião secreta, já trabalharam na bandeira de Minas Gerais, já trabalharam nas leis que eles idealizaram, já fizeram toda a arquitetura para que Minas Gerais se tornasse independente e virasse um país desconectado dos estados brasileiros. E para piorar, essa ideia ganhou força, potencializou depois que teve a Revolução da França e se tornou independente. Então, no mesmo ano de 1789, que a França se tornou independente, os iluminados entenderam, vamos fazer aqui também. No mesmo período que o Império Português estava oprimindo devido às dívidas acumuladas,
houve a revolução. E o que é que eles pensaram? Não vamos ficar debaixo do jugo do Império Português. Vamos fazer a revolução também e ser independente de Portugal. Não só de Portugal, independente do Brasil. Vamos fazer de Minas Gerais um país. E assim eles formaram um grupinho, e nesse grupinho pensaram em tudo isso. E eles faziam essas reuniões secretas, prestem muita atenção, viu? Faziam reuniões secretas para poder dar o golpe de Estado. E Tiradentes planejou matar o governador de Minas Gerais. Só que sempre tem um Judas no meio. E um delator, a primeira delação premiada, um delator saiu, eu esqueci o nome dele. Um delator saiu, ele já tinha dívidas acumuladas com o Império Português, e para não perder as terras, foi e dedurou para obter o perdão do reino do Império Português. E quando dedurou, aí você já sabe, não teve mel na chupeta para ninguém, saiu delatando todo mundo, e assim a rainha foi e prendeu todos, até os padres foram no meio e todos foram presos, menos Tiradentes, pois Tiradentes, ele era aquele que batia o pé e dizia que ia ser independente, que essa ideia ia para frente e que ninguém impedia. Onde ele chegava, ele abria o bico e botava suas ideias para fora, e ainda descobriu que ele queria assassinar o governador do estado. Muitos receberam asilo, outros foram deportados para a África, morreram lá, receberam pena perpétua. O delator aparentemente foi perdoado, mas só aparente, porque ele não recebeu o perdão, e assim também ele foi cobrado. Mas ninguém morreu, a não ser Tiradentes. E a sentença, se você vê a história, a sentença da rainha chamou ele de um rebelde e disse que ele fosse enforcado, e depois que enforcado fosse totalmente torado seus membros e colocasse em praça pública para que todos vissem o rebelde e ali tomasse de exemplo. E assim Tiradentes, ele foi assassinado, ele foi o único dessa rebelião assassinado, e assim como a rainha autorizou, ele foi totalmente torado, seus pedaços, seus membros, e foi colocado, a cabeça dele ficou em praça pública em Minas Gerais, e os pedaços do seu corpo foi espalhado para que todos sentissem a sentença e o peso do Império Português. 100 anos depois, 1879, essa mesma revolução veio à tona, mas os republicanos dessa época aí ainda tentaram, fizeram de Tiradentes um herói. Ninguém sabe como é a face de Tiradentes, colocam Tiradentes como Messias. Por isso você vê na história da escola, se você vê em Marcos Tiradentes, é um embarbudo, é um Cristo da Igreja Católica, um Cristo de cabelo grande, barba grande, mas ninguém sabe como Tiradentes realmente era. Tiradentes participou do exército, ele é de uma família nobre, perdeu os pais com 11 anos e foi criado pelo tio, como diz a história. Então, na morte dele, foi na morte de 21 de abril, não recordo o ano, 1979, que ele foi assassinado no dia 21 de abril. Colocaram ele como fosse um herói da nação brasileira. E Tiradentes não passou de um rebelde, não passou do desobediente, que recebeu a pena capital do Estado, que ele queria dar um golpe de Estado. Daí você vê como o Brasil é. O Brasil pega quem não presta e coloca para uma maquiagem, pastor Israel, para dizer que é uma bênção. Mas Tiradentes não passou de um rebelde. E a gente sabe, foi para o quinto dos infernos, viu? Sem Cristo Jesus, Tiradentes está no inferno. O que é que tem a ver com o texto que a gente leu? A revolução dele, dos republicanos e toda a elite, lembre-se, só quem pagou o preço foi ele. O resto foram presos e outros morreram exilados. Mas quem sofreu a pena capital foi o próprio Tiradentes. E com essa história, a gente aprende, irmãos, que quando a coisa é de Deus, a reboliço é Deus, não tem diabo, não tem ninguém que impeça, vai andar e vai crescer. Mas quando é coisa humana, Deus mesmo permite cair de água abaixo. Bum! Aleluia, glória a Jesus. O texto que a gente leu é o conselho de Gamaliel. Lucas registra o livro de Atos. Está Pedro e João pregando sobre Jesus. Ele é o Messias, morreu, mas ressuscitou. Aí muitos, os saduceus, que era um grupo religioso da elite política de Israel, prenderam eles.
e disseram: já falei para não pregar no nome desse homem, pare com isso, se não parar vão apanhar. E assim prende, o anjo desce, libera os dois e manda pregar. Então eles são presos novamente, capítulo 5 aqui. E quando é preso, vai ser colocado dentro do sinédrio, diante de 71 juízes de Israel, os anciãos aqui, os judeus, religiosos, saduceus, e pergunta por que eles continuam fazendo isso. Aleluia. E eles dizem que é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens, que não pode se calar. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, morreu e ressuscitou e ninguém pode calar. E eles são ameaçados, e continuar a pregar, vai apanhar e vai ser preso. Pergunta, irmão, está pronto para apanhar por Jesus? Olha como é murchinho, vai, pergunta aí, está pronto para apanhar por Jesus? É meio murchinho, né, irmão? Vou perguntar de novo. Pergunta, irmão, está pronto para apanhar? As irmãs cantaram aqui, não foi o corinho é de marcha, as irmãs guerreiras, eita, as mulheres valentes. Mas as irmãs estão prontas para apanhar para Jesus? Oh, Jesus Jesus sabe. E tem irmã, né? Se dá um preteleco na orelha, eita, a irmã passou aqui. A irmã passou aqui e o Senhor deu uma voltinha com ela para tirar os carrapichos, para ela aprender a ser uma cristã autêntica. Olha aí, ó. E eu creio, né? Se assim, se alguém botar uma mão na cabeça, se é Jesus, morre ou nega Jesus ou vive. Eu nego não. Vai morrer, me mate. Ela está pronta para morrer, tá ou não tá, irmã? Aleluia! Também, amado, o estreito que a senhora passou, misericórdia. Hein? Não é, pastor Israel? O estreito que passou, quem é que não quer? Aleluia. Então eles apanharam, foram ameaçados. Aí Gamaliel toma a palavra. E ele conta duas coisas aqui. Ele diz: olha, para aí, dá de mão esses homens. Deixa, afasta Pedro e João para lá, vem cá. Aí diz aqui, Lucas registra. Gamaliel disse: levantou-se Teudas, um revolucionário. Alguns homens seguiram ele e acabou. Levantou Judas, outro revolucionário. 400 homens seguiram ele. Fez um alvoroço, mas a revolução dele também acabou. Teudas de Judas acabou. Então, se o que esses homens estão fazendo, pastor Israel, for deles, também vai acabar. Agora, olha o texto que a gente leu. Se o que eles estão fazendo é de Deus, vocês estão combatendo contra Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aí aqui Lucas disse que eles acataram a ideia de Gamaliel, mas não deixou passar batido. Pegou Pedro e João e deu uma chicotada boa, uma cipuada boa. Aí a Bíblia diz aqui em Lucas, que termina o versículo, que eles saíram contentes, por foram dignos de sofrer e apanhar por Jesus. Dá glória a Deus, crente. Às vezes o crente, né, fica bicudo, sabe, cururu, incha. Mas eles apanharam, viu? Receberam o conselho de um grande homem, catedrático aqui na lei de Israel, referência, né? Gamaliel, um homem honradíssimo, tinha patente para poder falar isso. Eles ouviram Gamaliel, mas disseram: não, vai apanhar, vai. Agora, não fala mais de Jesus, não. Mas apanharam. Mas ele, a Bíblia diz aqui, ó, Lucas diz que eles saíram rindo, felizes, pois foram dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Uma coisa, pastor Israel, que eu entendo, com isso aqui, meditar no raciocínio que Deus me deu, é que porque eles ficaram felizes de sofrer essas chibatadas aqui. Lembre-se, Pedro e João abandonou o Senhor lá no jardim, pastor Israel. E se eles ficaram contentes, porque na ressurreição, Jesus foi atrás de tudinho, menos Judas que se matou. Então eles viram o quê? O Senhor veio atrás de nós, a gente negou ele. Então, se eu apanhei e sofri, eu estou feliz, Senhor, estou feliz. Oh, glória! Dá glória para Jesus aí, vai, crente. Ele nos Ele perdoou os nossos pecados. E se o que a gente sofreu não é nada, é sofrendo e dando glória e misturando com aleluia. Para o bendito Salvador que nos amou e que nos perdoa todo dia, crente. Dizendo: tu mereces para o inferno, mas eu te amo. Levanta, vai. Toma graça, toma força, toma alegria. Aleluia. Ô, pastor
pastor Israel falou, agora toma atitude. Vai! Aí sai feliz, meu Deus, glória, aleluia. Eu fui xingado, glória. Fui desmoralizado. Mas não, Senhor, estou alegre, aleluia. É me xingando, eu, Senhor, eu mereço ser xingado. Obrigado, Senhor. Olha que paradoxo. A igreja, ela é ensinada a se vingar, irmãos. É ensinada a se vingar. Ele vai vir, ele tá. Não toca, eu sou ungido do Senhor. Eu sou ungida do Senhor. Quem andou com Jesus recebeu chicotada. E tu e eu, que nunca viu ele. Aleluia! Glória a Jesus! Tu e eu, que nunca viu ele. Aleluia! Era ungido ou não era? Era tão ungido que o Espírito Santo, na sombra de Pedro, curava os doentes. Aí hoje tem crente, tão crente. Eu já vi uma irmã que pegou o cabelo só é grande. A irmã disse que o cabelo dela era ungido. Não sei se vocês viram esse vídeo. Ela pegou o cabelo, Jeová mandou fazer. É mistério. Ela pegou o cabelo e deu uma chicotada de Jeová assim, ó. Pra... Aí a irmã. Para, meu Deus, Jesus de Nazaré. Irmãs, é bom para o pastor Israel ela vir para cá também. E chicotada de Jeová, ela dizia chicotada, né? Esse cabelo, ó. Pra... E as doidas. Aí ninguém pode mexer nessa não é? Não pode não. Pode não. Então, tem crente, irmão. Tem crente que é só a graça. Deixa eu continuar. Aleluia. Só a graça. Mas sofreram. Mas a obra era de Pedro e João, era de Deus. De Deus. De Pedro e João, de Deus. De Deus. Era de Deus. Nesta noite, com essa história resumidíssima de Tiradentes, e com esse texto, o que Tiradentes fez foi do próprio Satanás, e eles pagaram o preço, e agora segue-se o juízo. Naquele dia vai sofrer mais ainda. Mas dentro da história, quando a coisa é de Deus, pode se levantar Satanás, pode levantar demônio, pode levantar o banda, pode levantar o vizinho, pode levantar quem quiser. Deus vai derrubar, porque a obra é dele. Nesta sexta-feira o Espírito Santo me trouxe, pastor Israel, aquela obra de Deus, ninguém vai parar. Minha amada, a obra é de Deus, ninguém vai parar. Não é minha, não é tua, não é invenção. Se fosse invenção, já tinha acabado, aleluia. Mas a obra é de Deus. O pastor Israel agora vai ser um sinal de Deus para a minha vida. A senhora crê? O pastor me convidou para pregar na campanha do Salmo 91, não sei se o senhor lembra. E eu ia me casar com a minha esposa. E lá naquele culto, não sei se foi uma dirigente do senhor lá, mas uma irmã do meio da comissão olhou para mim e viu uma aliança no meu dedo. E ali a gente orando para Deus confirmar, para Deus confirmar, para Deus confirmar. E ali depois do culto ela disse: olha, pastor, Deus me mostra uma aliança no seu dedo. Eu disse: eu creio. Aleluia. Olha a bichinha aqui, ó. Olha meu filho, a glória para Jesus. O Senhor agora vai ser um sinal de Deus para mim. Toda vez que eu lhe ver, Deus está dizendo: o casamento é de meu, fui eu. Aleluia. Eu creio, viu? É um sinal. Quem crê que Deus coloca a pessoa para ser sinal? Aleluia. Está aqui, ó, cheio de exemplo da Bíblia. Deus usando pessoa para ser um sinal de Deus. O pastor vai ser um sinal. Onde eu ver ele, eita Jesus, o Senhor vai dizer: teu casamento, lembra da aliança. Oh, Deus uma irmã lá e confirmou, crente. Olha o meu aqui, ó, casado, da glória. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu pensei em me desviar da igreja, olha como Deus me chamou para a obra. Veja, eu dormia na igreja, passei um estreito, você não faz ideia, eu dormia na igreja. Mas na própria igreja ali em Itabaiares, antes de eu ir, uma irmã sonhou um homem dormindo no altar. E depois um homem chegando com a Bíblia na mão, de paletó e gravata, e entrando na igreja. Deus me levou para lá, eu preguei no sítio de oração, que já foi na segunda-feira, até hoje é.
de tarde. E a palavra foi que Deus ia arrancar de Salomão, ia dar Jeroboão. Salomão pecou, Deus está tirando de rebelde, está tirando de desobediente para dar obediente. E Deus está fazendo mudança. E não sabia que era o diácono da igreja. Estava lá desmantelando a igreja, não é diácono, não é casado, estava lá desmantelando. E Deus me levou na tarde para dizer que ia arrancar, ia dar para outro. E o outro era quem? Eu. Era eu, pastor. Eu. Aí aquela alegria, eita, confirmação. Eu não sabia de nada. É bom assim quando Deus manda, né? E revela quem sabe nada da história. E ali encontrei quem, rapaz, eu conheço o irmão, a gente foi da mesma igreja. O irmão se desmantelou, pra você ter ideia, ele se desviou, foi para as drogas, foi preso, arrancaram a orelha dele. O irmão se desmantelou-se da vida, desmantelou-se. Aí eu comecei a dar doutrina, discipulado, evangelismo, escola bíblica dominical, visita nos lares. Comecei a dar uma levantada no ministério junto com a liderança lá. Foi uma bênção, né? Mas olha como Deus confirmou. Mostrou primeiro a uma irmã. Eu passei um período dormindo na igreja, que depois eu conto a história. Dormia na igreja. E foi o irmão que a irmã viu. E era o irmão de paletó, era eu. Eita, pastor, era o senhor, meu Deus. Mas rapaz, Deus te revelou, me revelou. Foi, olha a confirmação. Aleluia. Tu crê que nessa noite é noite de confirmação de Deus? Quando Deus está num negócio, olha como Deus trabalhou. Eu nem imaginei. O Espírito Santo me levou para pregar, para me colocar no lugar do irmão, para dar uma força ao ministério. Mas já tinha me revelado a irmã dormindo na igreja. Eu cheguei de paletó. Oh Deus grande, te prepara para as confirmações do Senhor depois dessa sexta-feira. Deus está no negócio, crente. Deus está no negócio, aleluia. E quando Ele está, é um sinal que Ele dá. Aí nessa mesma obra eu disse, Senhor, que luta. Eu estou aqui, mas Senhor, quando não era crente, não era assim. E eu sentado assim, no mesmo canto aqui, ó, na igreja assim, eu, desse lado aqui. Senhor, eu quero saber o que ele está dando. No mundo não era assim. Que luta, tu dormi na igreja, Senhor. Que prova. Eu nunca fiz isso, meu Deus. Olha, eu só do pensamento. Que é isso? Que pobreza, que miséria, que luta. Isso é vida. Não, já é meu último dia. E foi uma sexta-feira, viu? Eu cheguei no último dia. E o culto ao bem, se as irmãs gostavam de marcha, aquele movimento. Aí eu. Oxe, lá vem a pastora Ivonete. Não sei se vocês conhecem Ivonete aqui. A gente congregou junto. Ivonete sai da comissão. E eu calado, pastor Israel. Eu sentado e estou me murmurando. O meu último dia é hoje. Lá vem ela. Tá falando mistério. Subiu ao altar, irmãos. Colocou a mão na minha cabeça. Chegou no meu ouvido e disse: se tu me abandonar, eu abro a terra e te desço. Assim te diz o Senhor. E desceu. Pastor Israel, foi ali que eu descobri que Jesus leu o pensamento. Tu crê que Deus está falando? Tu crê que Deus está falando? Se tu abandonar a obra, Ele vai abrir a terra e tu desce. Sem misericórdia. Eu gelei da cabeça à planta do meu pé, do meu dedo midinho. Meu Deus, isso me perdoa, Deus de misericórdia. Comecei a chorar. Aleluia. Estou aqui até hoje, 16 anos. Porque Ele é grande, que Ele é fiel. Ai, Deus. Quando eu pensei em ficar assim, fiquei todo murcho, tanta coisa errada no meio da igreja, tanta coisa, tanta negligência. Ninguém ajuda ninguém, cada um pensando no seu próprio umbigo. Bateu uma tristeza, Deus deu só a minha esposa. Ela vinha do velório e eu estava sendo enterrado. Meu Deus, não posso nem pensar. Eu não posso nem pensar. Eu não posso nem imaginar abandonar o evangelho. A senhora crê? A senhora crê? O senhor crê, pastor? Irmão, me deu uma tristeza. Isso é nada. De novo. Sabe que isso é armadilha do diabo, né?
O demônio está vindo assim, ó, cirandando, dizendo aí, ó, tu é crente, tu é fiel, tu dá glória, aleluia. Olha o que tu tem? Nada. Não tem nada. E vem na mente, olha. Aí a cara vai logo com a cara de carranca. Dá uma sede e você olha assim, ó. É, irmão, é terrível. Assim, meu Deus, se eu tivesse no mundo, eu estava assim, tinha feito assim, eu tinha tudo, não tenho nada. Oxi, aí ela teve um sonho. Já estava sendo enterrada, já estava vindo do velório. Ela dizia que era muito real, porque ela sentava no nosso quarto, pegava o meu celular e dizia, mas Erivaldo, que tu fizesse isso, Ela pegava meu paletó, ficava olhando lá no guarda-roupa. E era viúva. Eu só pensei, e o Senhor mandou um recado. Da outra vez foi minha irmã que está desviada. Do mesmo jeito, mas porque é muita guerra, é muita luta. A gente conta com a igreja e a igreja vira as costas para a gente. Quando eu imaginei, minha irmã teve um sonho, eu dentro do caixão, sem flor e já em decomposição, eu morto. E eu disse, eu estou entendendo. Ali eu morri sem salvação, crente. Aleluia. Oh, mas o Espírito Santo deixou um recado. Me abandona? Me deixa. Quem sabe nessa noite o Senhor está falando com alguém aqui também. Aleluia. Se me abandonar, a terra vai abrir. E desce sem salvação. Porque o bom é isso aqui. A escolha não é tua. João 15,16, não escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Não foi a gente que escolheu Jesus, mas Ele nos escolheu. Tu crê que Ele te escolheu? Entre tantos Ele viu algo em mim e em você que a gente nem sabe. Mas você que eu quero, faça a minha obra, proclame meu nome, proclame meu evangelho, diga que eu estou vivo e anuncie pelo meu espírito. Aí você quer abandonar, quer a farra do feriado, quer a velha vida. Aleluia, aleluia. Uma vez eu preguei no Ibura, num ponto de pregação assim, e Deus me deu uma palavra. Você que gosta de ir para a praia, você que é crente, querida, bonitinha, você gosta de ficar de biquíni, seu corpício lindo e maravilhoso, Deus vai mandar um tubarão dar um beijo na sua carne. Vá! Isso no ponto de pregação. Olha, já tem umas carras assim já. Meu Deus. No final do culto ela veio falar comigo. Mas aquela palavra foi pra mim. Eu estou indo para a praia. Eu disse, então receba. Tem um tubarão lá para dar um beijo. Ela ficou murchinha. Eita, meu Deus. Olha como Deus trabalhou. A palavra não é em vão, tem direção certa. Aleluia! Glória a Deus! Porque é de Deus. Se for tua, vai cair por terra. Mas se for de Deus, está combatendo contra Deus. Não tem rodeio não, a mensagem nessa noite é essa. A obra é de Deus. Gamaliel disse, se vocês guerrearem, estão batendo de frente com Deus. Aleluia. E era de Deus. Aleluia, glória a Deus. Era impossível eles acreditarem uma mentira e dar a vida pela mentira. O perigo de crentes que não têm experiência com o Senhor. O microfone está ligado? Se tiver. Glória a Deus. Abaixa só um pouquinho. Eu estou concluindo. Glória a Deus. Glória a Deus, tá bom? Glória. Se ele sustentasse uma mentira, ele não tinha coragem de dar a vida pela mentira, tinha? Porque eles viram Jesus vivo, ressuscitado. O perigo, pastor Israel, é o crente sem experiência com Cristo. É muito fácil abandonar. Não tem experiência, não escuta a voz do Senhor, não tem intimidade com o Senhor, e o que tentar fazer para ele vai cair por terra, porque é desaprovado pelo Senhor. Mas quando é escolhido e Deus já deu a ordem, faça, você não olha nem para a direita nem para a esquerda, mete a cara e faz, porque o Senhor autorizou, Ele já deu a ordem. Mas fulano não quer, Beltrano não quer, você não deve satisfação para quem não quer, deixar de quem não quer. Faça, porque Deus falou com você. A gente está lá com o terreno para levantar a congregação,
E a gente saiu pedindo oração, pedindo contribuição. Oxe, quem até nos ajudou, até o patrão da minha esposa ofertou. A mãe dele ofertou para comprar tijolo, comprar cimento. E os crentes? E os crentes, amado? E os crentes? É onde o Espírito Santo, pastor Israel, nos mostra. Não é todo mundo que está na igreja que está focado no reino de Deus. Aí o que é que eu aprendo com essa ministração de hoje? Não é toda a igreja que Deus levantou, não. Foi o homem. Para ganhar dinheiro no nome de Jesus, nas costas do Senhor e enganando os crentes. Deus vai derrubar esses ministérios. Aleluia, glória a Deus. Tu crê? Tu crê? É impossível o Espírito Santo estar aqui, ela pedir algo para a obra do Senhor, e tu e eu, que está dizendo que tem Jesus, fechar a mão. Oxe, não vai ser essa. Se ele está em mim e essa obra é dele, ele vai inquietar os dele. Tira sono, vai para lá, vem para cá, revela nome, sobrenome, CEP, CPF, identidade. Ele sabe de tudo, vai lá, tal lugar, ajude. E ele diz o que precisa. Se é cerâmica, compre 20 caixas de cerâmica. Mas serve para quem? Porque ele já deu condições para alguém comprar. E alguém que é crente faz o quê? Amém, Senhor. Chega aqui, ó. Deus mandou parar aqui e mandou doar. Aleluia. É de Deus. Ele mandou. Olha Deus confirmando. Aleluia. Porque é de Deus a obra. Mas quando é embaraço, gato com lebre, cama sobe, cama desce, lebre come couve, lebre come alface, labaraxé da graxa, se anda lá na praia, aí cai por terra, querido. Cai por terra, cai por terra. Nesta noite o Senhor lhe trouxe para dizer, se a comissão foi Ele que autorizou, a comissão vai crescer, ó, Mas se foi as irmãs que inventaram, aí cai por terra. Se o ponto de pregação foi Ele que autorizou, porque lembre, Atos 16, Paulo e Barnabé queriam viajar para a Ásia para pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo impediu. Então a gente não vai para onde a gente quer, é para onde o Espírito Santo manda. É para onde Ele manda. Aleluia. Aí tem muita gente que quer fazer o que Deus não está mandando, dizendo que é Deus. Vai pagar preço a própria pessoa e vai pagar preço quem está seguindo a pessoa. Aleluia. Ainda tem um perigo de Deus dar ordem, Ele já mandou fazer e você se corromper, porque o diabo também vai entrar e burlar sua mente. A gente participou, deu uma força ao ministério, que a gente passou uma dificuldade muito grande, mas o pastor valorizou mais o irmão candidato a vereador do que os próprios membros da igreja. É muito sério, irmão. É muito sério. É muito sério, crente. Só porque era candidato a vereador. E aquela babação. E até os obreiros ficaram de fora. Mas os obreiros tudo murcho. Não pode peitar porque é o pastor. E sabe qual era a ordem dele? Quem não tiver com a visão, não vou dizer o nome do ministério aqui, porque a visão dele era a placa do ministério. Era o campo, viu? Era o campo. O campo. Cresceu o campo. Bater de frente com o Campo Recife, Abreu Lima e outros campos. É o campo. O campo está crescendo. Quem não tiver com a visão, irmãos, a porta está ali, olha. Pode ir. Amados, eu fiquei olhando assim, é o que, Jesus? É o que, Senhor? E assim por diante. E o irmão, para piorar, ganhou a eleição, viu? Sou vereador. Não, porque ele vai nos ajudar. Tem candidato, vote em fulano, porque ele vai ajudar a igreja. Vai ajudar a igreja. Eu disse para minha esposa, Deus vai cobrar essa palavra dele terrível. Pois o Espírito Santo nos escolheu para proclamar o Evangelho. O Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, separa cada um como ele quer e dá o dom como ele quer. Presta atenção, pastor Israel. Deus lhe escolheu para dar o dom, deu o dom de cura. Não vale não. O que vale é quem está candidato a vereador. Deus lhe deu o dom de línguas estranhas, pouco importa. Deus lhe deu o dom de visões espirituais, pouco importa. Deus lhe deu o dom de maravilha, coloca a mão no enfermo é curado, paralítico anda, defunto levanta, pouco importa. O que importa é quem está se candidatando a vereador, para entrar dinheiro e recurso para a igreja, e as coisas dos céus caem por terra. Oh, irmãos, tu crê que Deus está falando, crente? Tu crê? Tu crê? Tu crê, a gente? Vamos pular fora. Vamos que esse negócio de Deus não está nessa história, não. A verdade foi tanta que até hoje
nunca veio atrás da gente. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para dar. A gente não era vereador. O dom da palavra, o dom do conhecimento, as coisas que Deus deu, presenteou para a glória dele, cai por terra. Não precisa não. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor lhe trouxe para dizer: se o que Ele deu é dele, ninguém vai impedir, crente. Essa palavra é de fé, viu? Essa palavra que é para essa obra continuar. O pastor Zé está ali com a igreja dele. Vocês estão aqui para continuar. É Deus. Ele dá sinal. Ele dá sinal. E eu concluo: tem Amã no Antigo Testamento que peitou o povo de Israel e pensou que iria destruir, assinou o decreto: 13º dia do mês de Adar vai morrer o judeu. Mas Deus trabalhou primeiro que Amã. Diga para o irmão, diga: nesta noite Jesus já trabalhou primeiro que o diabo. Tu crê, crente? Tu crê, crente? Aleluia, glória a Deus. Jesus já trabalhou primeiro que o diabo. Antes do anel vir para o dedo de Amã, Esté já era rainha. Deus já tinha colocado Esté no poder. Oh, Deus da glória. Deus está trabalhando confundindo o diabo. Tu crê, crente? A senhora crê. O diabo não sonda a Deus, mas Deus já sonda o diabo, crente. O diabo não tem poder para isso não. E o Espírito Santo trabalha confundindo. Aleluia. Aleluia. Aí levantou a mão, mas Esté já era rainha. Quando descobriu o decreto por Mardoqueu, Esté 4,14 para concluir, Mardoqueu disse: olha, quem sabe, se tu se calar, socorro e ajuda virá de outra parte para os judeus, mas tu e tua casa vai perecer. Aí Mardoqueu diz, Esté 4,14, quem sabe, se não foi para este tempo que tu se tornasse rainha. Tu crê que nada é em vão? Aleluia. Nada é em vão. Eu não conheci a senhora em vão. A senhora não me conheceu em vão. Eu não conheci o pastor Israel em vão, porque Deus me usou lá e usou a irmã lá para confirmar o meu casamento. Olha para aí. Eita glória. Aleluia. Esta noite não é em vão. Nada está sendo em vão. Nada. Pega essa palavra que é dos céus. Nada está sendo em vão. Deus está trabalhando nos bastidores lá, sem ninguém ver. Mas Ele está agindo. Pede para Mardoqueu, o povo judeu jejuar 3 dias e 3 noites. Ela chega na presença do rei e as servas jejuaram. Quando chegou o rei, quando olhou, levantou o cetro. Entre, minha rainha, o que queres? Vou dar até metade do meu reino. Ela tocou no cetro, aleluia. Quero dar jantar. E ela conta a história. Não, no outro dia venha. E quando no outro dia chegou, a mãe preparou uma forca. E não sabia ele que ele mesmo ia cair naquela forca. E ela contou ao rei. O rei ficou indignado, tira um anel do dedo dele, coloca um pano na cabeça e diz, e ele preparou uma forca para o rei, preparou uma forca para Mardoqueu, que contou que os eunucos iam matar o rei. O rei tão forte que ele Aleluia. derrubou Amã. Amã caiu, os 10 filhos de Amã caíram. Amã perdeu o anel, perdeu a posição de primeiro-ministro do rei, perdeu a casa, tudo passou para Mardoqueu, o anel, o ministério e a casa de Amã. Tu crê que vai cair por terra? Aleluia. Tu crê que nessa noite eu concluo? Quem está se levantando contra a obra de Deus, se levanta contra Deus. Paulo perseguiu a igreja em Atos 9. Jesus se revelou para Paulo e disse, por que tu me persegues? Duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Persegui a igreja, persegui ele. Jesus disse, quem rejeitar vocês, me rejeita. Olha o prejuízo de brincar com um crente fiel. É negar o próprio Cristo. É negar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem bater de frente, está batendo de frente contra mim. Aquela história que a senhora me contou do seu marido. Bateu de frente, mas não bateu de frente com a senhora. Bateu de frente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E olha o resultado qual foi. Nessa noite o Senhor está lhe dizendo, quem bater de frente, bate de frente comigo. E se bate de frente com ele, o resultado já sabe, vai cair por terra. Vai cair por terra. Da calabaragaço como um trafá. Fique de pé, por favor. Já terminei. A obra é de Deus, não vai parar. Ninguém vai frear. Pode vir mentira, pode vir calúnia, pode vir humilhação, pode vir catimbó, pode bater o pombo, pode o sapo ser costurado, pode ter boneco de voodoo, pode ter vela preta, vela vermelha, vela azul, o arco-íris de vela. Vai cair por terra.
É de Deus. É de Deus. Tu crê que é de Deus esse negócio? Tu crê, crente? Ele me cantará para a xerebedere que comenta a fala. Pastor Israel, aquela obra é de Deus. E amado, essa obra é de Deus. A comissão é de Deus. Tua vida é de Deus. Aleluia. E ninguém vai peitar. E se peitar, tá batendo de frente com carinho. E vai cair. Eu quero agradecer a Deus. Semana passada eu pedi oração. A nossa amada. Houve um reboliço no meu casamento e quase que meu casamento acaba. O diabo se andou de uma forma terrível. Mas graças a Deus eu disse: levanta o clamor. Aleluia. Saí compartilhando com pouquíssimas pessoas. Porque pastor Israel, o tempo está estreito, pastor. Ainda não pode pedir oração a todo mundo não. E naquela tarde ela disse: oxe, Deus quebrou o arco do forte. Eu disse: Glória a Deus. ela dizendo: hoje o diabo vai ser envergonhado. E naquele dia o diabo foi envergonhado, né? Aleluia. Glória a Jesus. Porque não foi só a sua oração, mas sim muito. Eu pedi a oração até missionária da Bahia. Eu intercedi pelo meu casamento, porque o diabo se levantou e se andou para destruir meu casamento. Como eu digo, o pastor Israel agora vai ser um sinal de eu livre. Aleluia, onde eu livre. Para Deus dizer a mim: casamento fui eu que plantei. E o diabo se andou. Uma conversa aqui, uma mentira ali. Aleluia. Mas foi envergonhado. Aleluia. Glória a Jesus. Oh Deus grande. E aqui eu disse: eu vou agradecer. Aleluia. Glória a Eu Deus. quero agradecer. E aqui até a morte separar. Ou até o arrebatamento chegar, né? Oh glória. O diabo ciranda, crente. Ciranda. Porque ele sabe o prejuízo que tu e eu causa no inferno. Tirando as almas da mão podre dele. E quer pegar. Lembre-se, ele foi para Eva, para destruir o ministério de Adão. E conseguiu. Ele não brinca. Nessa noite fecha as brechas. Mas se o casamento é de Deus, é o projeto dele, pode vir saduceu, pode vir fariseu, pode levantar quem quiser, pode até dar chicotada. Um presbítero, o pastor Israel, um presbítero chegou para ele e disse assim: Erivaldo é um barco furado. Um presbítero da igreja. Tu está caindo uma enrascada. Um presbítero da igreja, que quando me vê: Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. E olha para aquele bigode dele, eu disse: é, né? E o cara cavou minha cova. Aleluia. Glória a Jesus. Cavou minha cova. Isso dentro de igreja. Isso dentro de igreja. E tu acha que Deus vai deixar passar barato? Porque não tem arrependimento não. E não foi só o meu não. Porque ele tentou destruir relacionamento de um casal que a gente conhece, que são noivos. E ele chegou para dizer que não era de Deus o noivado. Tem Santo Antônio que é casamenteiro, mas esse aí é terrível, viu? Esse é para desfazer os casamentos. Mas Deus está no negócio. Aleluia. Pegue na mão da irmã, pegue. Eu quero convidar o pastor Israel. Vem cá, pastor, por favor. Quero convidar minha esposa. Pegue na mão do irmão. Deixa eu ir lá então. Eu quero dizer que esse negócio é de Deus. Aleluia. Quando não é de Deus, ele mesmo faz o reboliço e acaba. Ele mesmo diz: vou acabar. Não estou no negócio. É ou não é, pastor? Ele acaba. Mas quando é dele, quem tentar acabar, ele mesmo vai acabar. Não acaba não. Fui eu que levantei. É meu. É minha. Não toca. Tem tanta história na Bíblia, né? A Bíblia diz em Gênesis 20 que Abimeleque foi mexer em Sara. E pegou Sara para ser mulher. Deus foi num sonho. E disse: solta ela, porque ela tem marido. O marido é profeta, que é Abraão. Ele se tremeu. Aí Deus disse assim: se tu não soltar, eu vou matar tu e tudo que é teu. Está lá escrito, Gênesis 20. Faraó meteu a mão em Sara e Deus meteu lepra. Solta ela, porque dela vai vir Isaac. E Jesus tem que vir da descendência de Isaac. Aleluia. Glória a Jesus. Oh Deus grande. E eu peço a sua autorização. Eu estou com um problema terrível.
Eu estou com uma dívida com a minha filha, era 18 mil. 10 mil resolve. Hoje é sexta. Quem crê que Deus está nessa obra? Quem crê que Deus está na vida do pastor Israel? Amém. Eu creio. Se eu não cresce, o senhor não seria um sinal de Deus. A senhora crê que Deus está nessa obra? Crê. Eu quero fazer um voto com todos vocês aqui, o pastor Israel, com a pastora como testemunhas. Daqui para sexta-feira, eu quero chegar sexta-feira aqui para agradecer. Eu fiz um voto ao Senhor. Eu vou trazer uma oferta de R$500, se Deus fizer isso que eu estou pedindo. Viu, amor? Tanto aqui quanto na congregação do Senhor. Então vai ser R$1.000, né? 500 para aqui, 500 para lá. E minha esposa está gravando ali, ó. Isso vai ficar registrado. Se Deus, o pastor Israel é homem de Deus, o pastor é mulher de Deus, o senhor orou, Deus lhe honrou. Daqui para sexta-feira, Deus me honrar, derrubar essa dívida, R$10.000 resolve. Mas Deus pode dar nem R$1, viu? Deus pode dar nem R$1. Mas se Deus, pastor Israel, daqui para sexta-feira, quando? Sexta-feira. Quem tem fé porque Deus faz? Irmãos, eu estava devendo 3 mil. Glória a Jesus. Eu só tinha 600 guardado num lugar que eu não soubesse fazer onde é. Fui fazer a obra, quando eu voltei que eu subi o Espírito Santo, disse, vai lá onde você guarda seu dinheiro, e disse, é teu nome. Terra! Quando eu abri, tinha R$3.000. Eu cheguei à minha mãe, minha casa. Mano, agora aguenta a chicotada. A minha igreja é em frente e ele sabe o nome. A chicotada é grande. Eu disse para minha irmã, eu sinto às vezes um caso de tartaruga nas